aqui eu vou falar nessa live os 4 erros que impedem a sua evolução, né? Que, tipo assim, não tem nenhum erro propriamente dito que vá fazer com que você pare simplesmente de evoluir, tá? Parar de evoluir não acontece. Só que isso pode ter alguns errinhos que eles vão meio que bloquear a sua evolução. Você até consegue evoluir, só que evolui mais devagar, ou às vezes não consegue passar de um certo limite, né? Então isso não significa necessariamente parar, mas é que você sempre chega num limite, evolui outras coisas, né? Em alguma parte, alguma técnica, ou de alguma maneira você vai estar sendo impedido de continuar evoluindo, né? Como se fosse uma pedra no seu caminho, como se fosse... Não tenho mais alguns exemplos assim, mas essa coisa da pedra no caminho é interessante. Ou, por exemplo, imagina uma mangueira que está fluindo água assim, ou não precisa nem ser uma mangueira, um rio, um córrego, né, que flui água, e você, sei lá, soca terra ali no meio desse córrego, aí faz com que a água não corra mais, né, que a água acumule ali e fique parada, né? Então é esse bloqueio, né? E esse bloqueio ele é causado por alguns erros que você comete não só na hora de estudar, mas também na hora de tocar, né, na maneiras de pensar, tá? Mas aqui eu vou falar especificamente em problemas técnicos de iniciantes, tá bom? Então, ó, os 4 erros que eu vou colocar aqui são... Eu estou olhando aqui para baixo porque tem como sempre aqui o meu caderno para eu seguir uma linha de raciocínio, tá? Agora eu não vou usar o granito, já afinei. Que é assim, ó, 4 probleminhas técnicos, que são esses 4 erros, que é o que? A sua colocação de mão, o seu punho da mão esquerda, tá? O pulso da mão direita, tá? O punho e o pulso, mas eu estou falando da mesma coisa, dessa articulação aqui, tá? Então, ó, colocação de mão errada, punho da mão esquerda errado, né? O punho está mal colocado, o punho da mão direita quebrado e a colocação dos dedos da mão direita estando errada, tá? Então, ó, tudo envolve principalmente as suas mãos, tá? Claro que tem coisas do ombro, tem coisas do cotovelo, só que esses são não vou falar os pilares, mas as chavinhas, né? São as coisas que, se você consertar, você conserta o restante. E também acontece assim, um erro leva o outro, tá? Então, às vezes você fica procurando maneiras de resolver um problema, só que você não sabe que se você resolver uma coisa específica, você resolve o restante, tá? Então, tem muito isso no violino, né? Você não precisa ficar resolvendo probleminha. Às vezes você resolvendo um problemão, ou um problema que parece ser pequeno, assim, que é a raiz, né, o cerne da coisa, você resolve o resto, tá? E para você conseguir achar esse problema, você precisa ter a orientação de quem sabe onde estão esses problemas, né? Porque isso também é até uma coisa assim que é difícil para a gente na hora de estudar sozinho, estudar sem um professor, ou porque o professor está de férias, ou porque o professor não vai poder dar aula, ou porque até não tem um professor mesmo. Essa é uma coisa que é difícil, porque às vezes você fica tentando resolver uma coisa, sendo que aquele caminho também leva, né? Por exemplo, são vários caminhos. Às vezes você fica dando voltas em coisas que você não precisava, né? Você poderia seguir um atalho ali e chegar no lugar. Isso não é trapacear, é você ser esperto, tá? É você ser objetivo e você também saber a técnica certinho, né? Você sabendo que se eu for por esse caminho eu vou chegar mais rápido do que eu ir pelos outros, você segue aquele caminho, tá bom? Então, eu já vou falar desses 4 erros, tomar água. Não sei, acabei de dar aula, tá? Então, vamos lá. Esses errinhos técnicos, eles impedem você de continuar estudando e impedem você de evoluir, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, primeira questão, que é a colocação da mão. Se você tem que colocar a mão aqui numa região bem específica, tá? Eu vou pegar a canetinha para colocar aqui, para marcar meu dedo, para você ver exatamente onde que encosta a mão.
O que acontece? Se você deixar a mão muito alta na hora de tocar, você deixa a mão muito alta, ó, os dedos eles vão precisar ficar muito em pé para que você consiga tocar, mas provavelmente você não vai fazer isso, você vai deixar os dedos mais esticados. Ó. Isso aqui destrói a forma de mão, por quê? Porque deixando a mão mais alta, a sua mão faz assim, ó. Para você conseguir abaixar e colocar os dedos no violino, tá? Isso aqui, nossa, dá muita dor ficar tocando desse jeito. E se você deixa a mão muito baixa, o que acontece? Você deixa o dedinho esticado para trás, provavelmente a sua mão vai fazer uma mão de bandeja, tá? Ficar assim torta e vai causar tensão nos dedos e você não vai conseguir tocar bem nas cordas mais graves, tá? Dificulta, tensiona a mão inteira. Então, você vê, ó, aonde você encosta a mão no violino vai definir se você vai conseguir ter fluência para tocar ou se não, tá? Meu violino aqui é dos meus alunos. Esse aqui os alunos que não têm violino, eles usam esse aqui. Né? Por isso que está com essas marquinhas aqui. Então, ó, onde que você vai colocar a mão exatamente? Você tem que colocar a mão no rumo desse osso aqui, ó, do indicador, né? Não em cima do osso, senão a mão já vai ficar alta, mas um pouquinho acima dele, tá? Aqui, ó, exatamente aqui, no começo do dedo, vendo que eu estou apertando. Então, você colocando a mão aqui, seu braço, seu pulso fica livre, né? Para ficar reto, e seu dedão também ali, você já fez aquele Vzinho, né? Para apoiar o violino aqui. E os seus dedos eles conseguem ficar numa altura legal para você tocar, ó. A altura é boa, né? Fica nem alto e nem baixo, ele fica na altura certinho. Então, isso varia muito de mão para mão, mas em geral, fica exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. Na minha mão. O que eu encosto? Se você tiver a mão maior, talvez seja um pouquinho mais para cima do que isso, tá? Talvez seja aqui, mas vai ser nessa região, tá? Nessa região da base do indicador. Então, é aqui que você tem que encostar. Esse erro, ele desmonta toda a sua forma. Se você não coloca a mão no lugar certinho, desmonta toda a sua forma de mão esquerda e ele acarreta outros erros. Que ele vai levar o seu punho a ficar torto com a mão direita, né? Então, ó, como eu acabei de mostrar, se você deixa a mão baixa, né, aqui, encosta muito em cima, aqui, ó, muito na divisa do dedo, na primeira falange, sua mão vai ficar torta, o punho vai ficar torto. Porque para ele ficar retinho baixo, você vai ter que talvez colocar o dedão aqui embaixo do violino e vai tensionar tudo, tá? E vale ressaltar uma coisa aqui, tá? Você vai subir um pouco a mão ou vai descer um pouco a mão na hora de fazer vibrato, porque senão você não vai conseguir, porque a mão vai estar encostada aqui. Então, quando você estiver subindo ou descendo a mão, é só para fazer vibrato em lugares específicos ainda, tá? Na primeira posição aqui, ou nas posições mais baixas, eu simplesmente desencosto, então eu deixo a mão um pouquinho mais baixa. Mas daí na hora de subir de posição, a mão ela fica mais alta, né? Fica mais alta, o osso do dedo está bem mais alto do que o braço do violino, tá? Então, em momentos, em lugares específicos que você vai tirar, você vai desencostar a mão, deixar ela um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, na hora de vibrar só, senão se você deixar encostado, não consegue vibrar ou vibra com muita dificuldade, tá? Porque o dedo vai estar batendo aqui. Tirando essas ressalvas, né? Esses momentos, para fazer vibrato, só que você vai tirar o dedo, você não pode deixar a mão desencostada do braço, tá? Principalmente no início, para você conseguir ter a forma bem colocada, precisa encostar nessa parte aqui, um pouquinho acima do ossinho, no braço do violino, para não deixar o punho torto, tá? Então aqui eu escrevi do punho torto da mão esquerda, que esse problema leva à falta de supinação da mão, já vou falar isso, e movimento do cotovelo e trava tudo, tá? Então, ó, o que acontece? Com a mão mais baixa, a sua mão ela não vai
ficar supinada. O que é o movimento de supinar? Pronar, o movimento de pronação, é você torcer a mão, o braço para dentro. É um movimento de braço completo. Tá? Quando você faz pronação, sua mão vai para dentro. É o que acontece com o arco. A nossa mão no arco, ela fica pronada, ela fica virada para dentro. Se ela ficasse supinada, ela viraria para o outro lado. Tá? Então a mão do arco é pronada. A mão do violino, ela é supinada. Pronação é esse movimento para dentro, supinação é o movimento para fora do braço. Então, para você tocar o violino, você faz o movimento para fora. Com o punho torto da mão esquerda, você não consegue fazer esse movimento, aquele torto. Para você fazer, você precisa ajeitar o punho. Só consegue fazer esse movimento aqui com o punho reto. Aqui, torto, ele limita o movimento. Tá? Você consegue ir bem mais com o punho reto. Essa parte aqui, ó. Articulação reta. Ó. Sem estar assim, sem estar assim. Tá? Isso aqui também dificulta. Quando você vai supinar, isso é muito interessante. Quando você vai supinar, o seu braço automaticamente fica reto. Você não consegue supinar com ele torto. De jeito nenhum. Então você vai supinar, o braço já fica reto. Então, com a mão assim trancada, você não provavelmente nem vai supinar a mão. Você só vai fazer assim, vai tocar tudo assim. Enfim, né? Mas com o punho reto dá para tocar melhor. Tá? Então, o movimento também, né, o punho torto, ele prejudica o movimento do cotovelo. Que é o segundo tópico que eu estou falando. Ó. Ele torto assim, o que vai acontecer? Quando você estiver tocando, você vai levar só a mão, você vai girar a mão assim. E o cotovelo ele fica parado. Mas seu cotovelo ele precisa mexer. Você troca de corda com o cotovelo. Então, ó, na corda sol, o cotovelo está aqui. Na corda ré, na lá, na mi. Tá? Então você precisa mexer o cotovelo para você não fazer isso aqui, ó. Ó, chegar na corda mi, né? Girar a mão assim. Esse momento de girar a mão você não vai usar pra nada no violino, tá? Você vai usar isso aqui só na hora de subir de posição, tá? Só aqui. Mas isso aqui você não vai fazer não. Isso aqui de lado assim. Isso aqui não deve ser feito. Se você faz esse movimento, você quebra a sua forma. Além de possivelmente ter algum problema, ter alguma lesão, tá? Então, ó, evita esse movimento. Evita a mão estar assim, ou fazer isso quando chega na corda mi, e usa o seu cotovelo, aponta o cotovelo. Imagina que tem um laserzinho. Quem assistir isso aqui gravado vai rachar o bico. Imagina que tem um laserzinho aqui que sai da ponta do seu cotovelo, e conforme você troca de corda, ele vai apontando em outros lugares no chão, tá? Então você troca de corda com o cotovelo, e a sua mão permanece do mesmo jeito, tá? Nem quebrada para dentro, nem quebrada para fora. Então, o pulso torto da mão esquerda, ele prejudica toda a sua forma de mão, ele prejudica o movimento que você precisa fazer com o cotovelo, e ele também vai prejudicar a supinação da sua mão. Você não vai, com a mão torta, você não vai conseguir fazer o movimento de supinação, que é esse aqui, para fora. Com a mão torta, você não vai conseguir mexer o cotovelo, e você vai travar, simplesmente vai travar. Porque se ela estiver torta assim, ó, quando você tiver que subir de posição, ó, com ela reta, subindo de posição, você só precisa quebrar a patinha. Como diz um violinista que eu gosto muito, vai precisar só quebrar a patinha aqui, pé. Mas, se ela tá assim, você precisa fazer todo esse movimento, ó. Aqui é metade do movimento. Com a mão assim, é muito mais movimento. Então não compensa ficar com a mão assim. Então presta atenção para manter sempre ela reta, tá? E você só mantém ela reta colocando exatamente no lugar que precisa a mão aqui, ó, encostando no violino, tá? Então, ó, esse problema aqui da mão torta, ela é puxada pelo problema anterior, da colocação de mão, tá?
Então, dito isso, vamos para o terceiro problema, né, ou para o terceiro erro que vai travar simplesmente, né, a sua evolução no violino, fazer com que fique difícil de evoluir. É o seu pulso quebrado. Agora eu só falei da mão esquerda, agora eu vou falar da mão direita. O pulso quebrado. O que é o pulso quebrado? É você quebrar o seu pulso literalmente. Isso com certeza vai prejudicar o seu desenvolvimento, que você não vai estudar, né? Mas o que eu estou querendo dizer com o pulso quebrado? É você pegar o pulso e fazer assim com ele. Ó. É a sua mão, o seu braço parar de ser uma linha reta, a sua mão parar de ser uma linha reta com o seu braço. Tanto aqui na mão direita quanto na mão esquerda, fica reto. Você só vai usar o movimento de entortar aqui na hora que você for vibrar, tá? Só aqui que você vai movimentar essa articulação, senão ela vai ficar parada. Na hora que for vibrar e na hora que for subir de posição, que daí você faz isso aqui, senão ela vai ficar parada. Aqui, o seu pulso, ele tem que ficar no mesmo rumo do braço, tá? Ele fica um pouquinho, talvez um pouquinho mais alto assim, mas se ele ficar assim, vai prejudicar o seu desenvolvimento, porque você vai perder o controle. Você vai até ter mais, talvez, né, aparentemente vai ter mais flexibilidade dos dedos, porque vai estar mais solta a mão, mas isso não vai ser legal. Você não vai conseguir ter controle do seu arco, talvez até um certo ponto, mas daí tem técnicas mais avançadas que você não vai conseguir fazer por causa desse movimento. E também essa questão do pulso quebrado, ele influencia depois em outra coisa, em outro problema, que é o último, que é a colocação dos dedos da mão direita. Tá? Então, ó, o punho, você sempre deixa ele no rumo do braço, tá? No rumo do cotovelo. Né? Ele vai ficar às vezes um pouquinho mais alto para não ficar o cotovelo assim. Tá? Mas ele não pode quebrar. Quebrar não é deixar assim. Quebrar é realmente, ó, isso aqui, dobrar desse jeito. Isso aqui vai te dar uma dor nas cabras se você toca assim, tá? Então, deixa ele no rumo do seu cotovelo. Você vai tocar. Tá? E no talão ele quebra um pouquinho mesmo, é normal, tá? Mas se ele ficar muito alto, dificulta muito para tocar. Peraí. Dói, pra mim dói. Eu que já tenho um pulso meio, né, duvidoso por conta de muito pegar coisa, assim, sabe? Quando eu vou levantar fogão, eu levanto errado. Quando eu vou levantar móvel, eu levanto errado. Então só vai acabando com o braço, né? Nem questão de violino. Mas é a vida externa que influencia a munheca estando danificada, né? Então, tenta deixar sempre o braço no rumo do seu cotovelo. O que pode causar esse pulso quebrado? Primeira coisa, ó, cotovelo muito baixo. Cotovelo muito baixo, quebra a munheca, tá? Então, deixa o cotovelo, não deixa ele tão alto assim. Deixa ele mais ou menos no rumo da mão. Você tem o movimento do mesmo jeito, tá? Então mantenha o cotovelo aqui mais ou menos no rumo da mão, um pouquinho abaixo ainda, tá? Para não ficar muito alto, porque senão você vai trabalhar com o ombro também e não vai ser legal, tá? Vai arrumar lesão para a cabeça. Então deixa ele um pouquinho mais baixo, beleza? Eu falei um dos motivos, mas é só esse, tá? Para a munheca quebrar, o cotovelo tem que estar muito baixo. Então deixa o cotovelo no rumo da mão. Aí a gente vai para o último problema, desses 4 aqui que eu separei, que pode travar a sua evolução, que é a colocação dos dedos, né? A munheca quebrada, ela pode provocar isso aqui, ó. Os dedos ficarem mais distantes da mão. E faz o quê? Faz com que o dedão estique e faz com que o dedinho estique, ó. Presta atenção nessa forma de mão. Isso aqui, ó, o dedão esticadão, dedinho esticadão e pulso quebrado. Isso aqui é uma receita de como você consegue tocar violino por no máximo 20 anos, tá? Porque vai chegar um momento que vai machucar o seu braço. Vai chegar um momento que você vai desenvolver uma tendinite, algum problema na sua articulação por conta dessa forma de mão, tá?
Então presta atenção, deixa o pulso um pouquinho mais baixo, não precisa deixar tão mais baixo, que isso é coisa de questão de escola, mas deixa ele um pouquinho mais baixo, não deixa ele quebrar muito e não deixa os dedos esticados. Tá? Essas três coisas juntas dói, machuca, não hoje, não amanhã, mas daqui 1 ano, daqui 3, 5, 10 anos. Tá? Então preserve seu futuro como violinista. Então aqui, ó, colocação errada dos dedos. É o que? O dedinho e o dedão esticado, tá? O que acontece? Ó? O que faz com que esses dois dedos fiquem esticados? Pode ser, a primeira coisa pode ser a munheca quebrada, né? Pode acontecer, e eu estou falando com iniciantes, tá? Que se você for mais avançado, a munheca quebrada, talvez você quebre a munheca, mas você tenha a forma de mão já bem trabalhada, então isso não vai necessariamente influenciar o movimento dos dedos, a colocação deles, né? Mas se você for iniciante, provavelmente vai. Então, o que acontece? Qual que é o pensamento que causa esses dedos aqui ficarem esticados? É você encostar o dedo com a carne do dedo, né? Encostar com a carne e o dedão também. Ó. Se você passa muito o dedão, que eu já vi isso, tá? Passar muito o dedão assim, ó. Provavelmente você não vai conseguir dobrar ele. Você só vai conseguir dobrar se você abraçar o arco com o dedão. Abraçar o arco com o dedão. Aí, ó, Jackson desenvolvendo novas formas de tocar violino. O dedão fica aqui com o indicador junto. Então você põe o dedão muito para dentro, que ele passe assim, ó, ele provavelmente vai ficar esticado. Isso faz com que o dedinho também fique. Muito difícil você ficar só com o dedão esticado sem esticar o dedinho. Pode acontecer, mas é muito difícil isso acontecer. Então o que você precisa fazer aqui? Ó? Você precisa pensar no dedão e no dedinho com a ponta deles. Você vai usar a ponta desses dois dedos no seu arco. Tá? Ó. É como se você quisesse colocar a unha. Tá? Pensa como se você quisesse colocar a unha. Tanto aqui quanto com o dedão aqui. Ó. Pensa como se você fosse pôr a unha, que a sua forma vai ficar boa. Mas só pense, tá? Não deixe exatamente assim, porque senão vai doer seu dedinho. Põe a pontinha como se você estivesse quase colocando a unha. Tá, ó. E o dedão a mesma coisa. O dedão, às vezes, se a sua unha estiver um pouco grande, ela vai chegar até a encostar aqui. Tá? Então, não pense com a carne dos dedos, pense com a ponta deles. E um outro erro que acontece. Se você pensar com a ponta do dedo, com o dedão principalmente, você vai achar que você precisa pôr na ponta do arco, assim, ó, lá de fora, o dedão nem entra lá. Aí, aqui fica difícil porque o seu arco pode cair, tá? Então, é a ponta do dedo, mas exatamente dentro do arco aqui, ó, no meio, ó, no meio do arco, tá? Que tem, o meu é quadriculado, geralmente até os que são redondinhos assim, acho que é o oitavado que fala, nem quadriculado. Mesmo os oitavados, ou os redondinhos, os lisinhos aqui, eles são meio que quadradinhos aqui dentro, por um motivo. Para você conseguir pôr o dedão aqui dentro, exatamente na parte, como que é o nome? Vou falar chapada, a parte chapada assim do arco, que não é redonda, né? Coloca aqui na parte chapada, apontado para cima, tá? Então coloca o dedão dentro, não deixa ele na ponta do arco aqui, tá? Na beiradinha, e nem passa demais. Põe a ponta do dedo, como se fosse encostar a unha, dentro do arco e a ponta do dedinho também aqui em cima, tá? Sem deixar ele muito longe. Se deixar o dedinho muito longe também causa tensão. Se querer deixar o dedinho longe dos outros, tá? Põe ele perto aqui, ó. Deixa mais ou menos um dedo de distância entre o dedinho e o terceiro dedo. Mas não deixa ele longe, tá? O dedinho é com a ponta, não na ponta, tá? Você usa a ponta do dedinho no arco, mas não quer dizer que você tem que colocar o dedinho na ponta do arco, ok? Se resolvendo esses problemas, a sua forma, a sua postura vai estar absolutamente correta e você não vai ter nada que te trave no futuro em relação a isso. Então, vou mostrar como que é toda a forma errada. Isso aqui. Isso é um exemplo do que não fazer, tá? Por questão de técnica, por questão de estudos, que pessoas já estudaram isso por muito tempo, né? E por questão também de saúde, tá? Porque isso aqui te dá limite. Você não consegue tocar por muito tempo assim, tá? Então, ó, esse aqui é o exemplo de não fazer. Isso é o exemplo de como fazer.
tá? Passando vergonha nas escalas, beleza? Então, sempre deixa a postura do seu corpo certinho, tá? Eu vou fazer um negócio agora. Vou posar aqui, para você printar a tela. De frente, para você ver como que você deixa a sua postura. Pode printar já, tá? Tô esperando. Pronto? Estou encostando todos os dedos aqui. Então, mas Pronto? você já está lá, mas ela formada. De todos os ângulos. Pronto? Agora de assim. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Não cometa esses 4 erros que você vai longe no seu instrumento, tá? Você vai conseguir, primeiro, conseguir tocar a sua primeira música dentro de um mês, tá? Porque se você comete um desses erros, você precisa corrigir isso. E corrigir demora o dobro de tempo do que aprender, tá? Por quê? Porque você demora, vamos supor que você demorou 2 aulas para aprender uma forma de mão. Provavelmente você vai demorar 2 aulas, porque você vai demorar 4 aulas para reaprender isso, porque você precisa desaprender o que você estava fazendo e aprender o outro jeito. Então, reaprender, corrigir não, tá? Eu falei corrigir, mas corrigir é outra coisa. Ah, mexe nisso, nisso e aquilo, é uma coisa. Agora, ter que mudar a forma de mão vai te dar mais trabalho, tá? Então, demora o dobro de tempo. Então, ó, se você faz tudo certinho, você não comete todos esses erros, porque você precisa saber deles para você não cometer. Você consegue tocar a sua primeira música dentro de um mês e consegue tocar bem, tá bom? Então é isso. Tchau, até o próximo Estudando na Marra.